Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Diversas entidades ligadas aos trabalhadores do campo organizaram um encontro em Brasília na semana passada, que terminou com uma grande marcha pelas ruas da capital. O Jornal da CUT foi até Brasília e acompanhou as atividades desse importante encontro. 51 anos após o primeiro e histórico Congresso Camponês, mais um encontro é realizado. O primeiro encontro unitário de trabalhadores e trabalhadoras e povos dos campos, das águas e das florestas trouxe mais de 5.000 pessoas ao Parque da Cidade de Brasília. A proposta, juntar as diferentes culturas das organizações dos campos na construção de um programa alternativo ao agronegócio para a agricultura brasileira, que seja baseado na reforma agrária, no respeito ao território e também no respeito ao meio ambiente, dentre outros fatores. Diversas atividades foram realizadas, de conversas até manifestações artísticas, uniram as diferentes culturas dos campos do Brasil. As principais lideranças de trabalhadores do campo abriram o encontro falando à imprensa sobre a luta contra o agronegócio. O governo precisa criar consciência da gravidade da situação e ouvir os movimentos das inúmeras propostas que nós já temos feito para um novo modelo de agricultura. E, infelizmente, todos os que estamos aqui, passamos esses 2 anos do governo Dilma apresentando dezenas de propostas, fazendo reuniões com todos os ministros, até com o ministro da Defesa já nos reunimos, mas são inoperantes, não funciona. O artigo 231, 232 deixou claro que nosso povo indígena se organiza e tem que ser respeitado. A nossa língua, a nossa crença, o nosso território. É isso que nós estamos fazendo, retornando aonde que nosso antepassado foi morto, foi expulso. E apenas nós estamos adquirindo de novo aquele espaço. Não importa. É isso que nós estamos fazendo. É isso que precisa o governo do Estado, o governo precisa considerar imediatamente resolver isso para nós. Eu acho que esse momento para nós é um momento importantíssimo de cada vez a gente unificar e fortalecer esse potencial organizativo que existe no mundo rural brasileiro e também esse potencial que existe econômico, produtivo da agricultura familiar e do conjunto das populações que existe hoje no campo. E essa nossa caminhada nesse momento, ela é extremamente importante porque nós queremos garantir cada vez mais um processo de luta, de unidade, de negociações, para que a gente possa fortalecer esse setor econômico importante para a produção de alimentos saudáveis e também para a garantia de renda e de condição de vivência digna no mundo rural brasileiro. No mesmo momento em que foi realizada a coletiva no palco, aconteceu a abertura oficial. Carmen Foro, vice-presidente da CUT, participou do ato. As milhares de pessoas que participaram do encontro ficaram acampadas no pavilhão de exposições do Parque da Cidade Sara Kubitschek, em Brasília. Diversas atividades foram realizadas. A estrutura montada contou inclusive com uma praça de alimentação, que contemplou a diversidade regional dos trabalhadores e trabalhadoras. As pautas discutidas e aprovadas durante o encontro dos povos do campo em Brasília foram reunidas em um documento entregue ao governo federal. Juventude, mulheres, quilombolas e indígenas. A participação democrática de todos resultou na união dos trabalhadores no enfrentamento ao modelo do agronegócio e na luta pela reforma agrária. O povo tá na agonia, com o dinheiro regrado. É tudo no conta-gotas pra não passar apertado. Trabalham o tempo todo para o pão poder comprar. Os que têm gravata grossa não precisam trabalhar. O pobre rala feio enquanto os outros vão passear. O que a gente está percebendo, inclusive tem sido refletido aqui no encontro, é que os povos do campo têm vivido, nos últimos anos, principalmente nesse momento,
muita violência em todos os sentidos, né? Violência do agronegócio, mas violência também do Estado e que se materializa também na violência física, mas na desterritorialização dos povos do campo. Na verdade, a sociedade brasileira, o que parece mais, principalmente pelos meios de comunicação, é que o campo, além de colocar como que existe um atraso no campo, se coloca muito que quando é o campo existe muito conflito, né? Pensa, talvez referencia o campo e as organizações do campo como conflito. E isso é parte de uma construção ideológica do agronegócio e da elite, porque faz com que ache que o camponês é atrasado e que o agronegócio é algo mais desenvolvido. Então é um modelo de desenvolvimento que a gente discorda e a gente contraria, porque na verdade o que constrói e consolida outros tipos de relações diversas, como eu já falei anteriormente, é o campesinato, é a agricultura camponesa, é quem produz a maior parte dos alimentos que a população consome e acho que a gente precisa superar um pouco essa dicotomia entre campo e cidade e, inclusive, esse processo de construção ideológica do desenvolvimento e de quem são os sujeitos que precisam de construir essas novas relações, né? E as mulheres que estão aqui nesse plenário vieram para cá para discutir que agricultura familiar que quer, que reforma agrária que quer, como é que se dá a vida lá no campo, a educação lá no campo, mas vieram aqui também para discutir as coisas específicas das mulheres, né? Se nós pegar, por exemplo, os dados do Brasil Sem Miséria, né? Grande parte da população do Brasil Sem Miséria estão no campo. Essa parte que está no campo, na sua grande maioria, são mulheres e são jovens. Então, olhar o campo sem olhar a vida específica das mulheres é não olhar o campo. Né? Pensar política para o campo, no processo produtivo, no processo da educação, enquanto ação da política das mulheres, sem olhar a questão específica das mulheres, é não olhar para a realidade do campo. Porque a pobreza, ela tem cara, ela tem cor e ela tem gênero. A pobreza no Brasil, ela é muito mais feminina e ela é muito mais negra. E ela está situada no campo. Então, olhar a vida das mulheres é enfrentar esse debate, olhar o espaço no campo é enfrentar esses debates. E é dessa forma que as mulheres vêm para esse encontro com a sua riqueza, com o seu debate, com a sua história, com a sua trajetória de luta e com as suas propostas. Deixa-me ser jovem, não me impeça de lutar, pois a vida me convida a uma missão realizar. Deixa-me ser jovem, não me impeça de lutar. Nós tentamos fazer vários cursos de formação. Um deles, e o mais importante deles, é o curso básico, o curso da Escola Nacional Florestan Fernandes, que é feito nas regiões. Nesse curso a gente prioriza a participação dos jovens. E aí esses jovens prioriza também a participação dos jovens que estão inseridas nos assentamentos com participação organizativa, que organizam os coletivos de jovens, que organizam atividades culturais dos jovens nos nossos assentamentos. Os povos quilombolas e os indígenas são igualmente atingidos pela falta de respeito aos territórios. Eles se somaram ao movimento dos trabalhadores rurais durante o encontro, trazendo suas reivindicações. A gente hoje estamos discutindo nos movimentos todos, a nível do Brasil, hoje indígena não tem outra discussão a não ser a ameaça que estamos sofrendo à Constituição brasileira, o artigo 231 da Constituição, por ter várias emendas parlamentares para alterar o código que nos dá direito à terra como povo originário, e como povo originário eles querem tirar essa taxinha de origem para que esbagasse com os territórios indígenas. Pois o governo, pelo que a gente está entendendo na forma do governo agir, eles pretendem fatiar todos os territórios indígenas. Coisa que jamais nós, povos indígenas, vamos abrir mão do nosso território de demarcar novas terras dos povos indígenas que foi expulsos de suas terras. A principal luta nossa é pela regularização e o título do nosso território, né? Porque o nosso território, as comunidades já estão lá, só que não tem os seus direitos reconhecidos, né? E com isso inviabiliza questão de crédito, questão de você
melhorar dentro do território, né? Então, a principal bandeira é a regularização do território, junto com pensar uma política de desenvolvimento para as comunidades quilombolas, sem precisar fazer com que os nossos filhos, os nossos netos tenham que sair dali para ir para a cidade. Durante o encontro foi apresentada a peça Mutirão do Sol, escrita por Nelson Xavier e Augusto Boal. É a história de uma família oprimida por um latifundiário. E essa peça espelha muito a maneira como estava se organizando o campo. Os camponeses estavam tomando consciência de que a terra era de quem trabalha. E isso acontecia em todo o Ocidente e no Brasil também. E essa peça capta um pouco esse momento. Eu estou feliz agora porque 50 anos depois ela está educando nesse caminho. Então me dá a impressão de que eu cumpri um pouco minha tarefa. E a luta por reforma agrária, a gente até para, se tiver enfim coragem, a burguesia agrária de ensinar seus filhos a comer capim. São 7h30 da manhã da quarta-feira, o terceiro dia do Encontro Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. E as mais de 5.000 pessoas que participam do encontro já estão saindo encaminhadas em direção ao Palácio do Planalto aqui em Brasília. Também a gente pode considerar essa manhã de quarta-feira um momento histórico para os trabalhadores do campo, né? Absolutamente, um momento marcante na história da vida da classe trabalhadora, onde os trabalhadores do campo e da floresta, os que sofrem mais pobreza, miséria, que são mais impactados pelo capital desordenado, numa lógica do mercado apenas, né, se levantam, se juntam e vêm às ruas. E todos nós da CUT, de outras centrais também, estamos juntos, porque essa luta ela é verdadeiramente, diria, revolucionária. 50 anos depois, o movimento se junta, 50 anos depois a gente demonstra força política diante dessa conjuntura, que é uma conjuntura perversa para quem mora no campo, na floresta, e ainda detém de um conjunto de bens comuns da humanidade, da sociedade, que infelizmente o capital quer se apropriar cada vez mais. Quem é lutador do campo sabe o que significa esse momento de juntar todas as organizações do campo, de todas as regiões, de toda a sua diversidade e compor um momento de rua, público. Isso aqui é algo que quem é lutador do campo, quem é da luta do campo sabe o significado histórico, mas do seu coração. A gente tentou muito tempo juntar todo mundo. Acho que juntar agora as pessoas em torno de uma plataforma justa, forte, que clama a cidade, que une o campo, isso é extraordinário para a história do Brasil nesse momento. A minha opinião é que os trabalhadores rurais, né, de todo o Brasil, somado com as categorias de urbano, está dando um exemplo de unidade em função de um objetivo comum. Muitas vezes aqui foi superada a vaidade de muitas organizações, vendo que o interesse realmente é melhorar a vida dos trabalhadores rurais e pautar esse governo que tem que ver com mais atenção os trabalhadores rurais e não os latifúndios como proposta que eles têm colocado para cima do Congresso e outras ações. O grande problema nosso é o desenvolvimento, porque pensa em uma concepção de que quem tem que ter investimento é quem produz para exportação, quem produz os commodities, e não uma agricultura familiar diversificada, que produz ali para alimentos, né, e que tem que ter um investimento, tanto econômico, de crédito, de
de assistência técnica, de pesquisa, de tecnologias apropriadas e diversificadas para cada situação climática e produtiva das regiões. Poder ter a possibilidade de encontrar todos os camponeses, toda a representação das organizações, tanto do Movimento Sem Terra, dos pequenos agricultores, dos assalariados e, acima de tudo, num clima de muita confraternização política e, ao mesmo tempo, a construção de unidade, tanto do ponto de vista de um documento que possa expressar para a sociedade qual é a nossa proposta de agricultura para o Brasil e, ao mesmo tempo, um planejamento de luta unificado, tanto para o enfrentamento ao agronegócio, tanto para pressionar o governo a resolver os problemas dos pequenos agricultores e dos sem terra. As mulheres sempre estiveram nas lutas históricas desse país como um todo. E no campesinato não foi diferente, nunca foi diferente. E neste momento, além de simbólico, é uma forma de demonstrar a importância da gente estar aqui, homens, mulheres de diversas organizações do campo, junto num debate comum de conjuntura e de projeto para esse país. A marcha reuniu mais de 10 mil pessoas nas ruas de Brasília. Os líderes do encontro entregaram ao ministro Gilberto Carvalho um documento, um comunicado ao governo com as reivindicações dos povos do campo. A urgência na reforma agrária, assunto que deveria ser, mas não tem sido prioridade para o governo federal, é o principal ponto. O documento ressalta também a importância da agricultura familiar e livre de agrotóxicos, a necessidade de ações efetivas para acabar com a violência no campo, além de questões como o respeito às mulheres, a garantia de educação no campo e a democratização dos meios de comunicação. O documento foi lido no ato de encerramento para os milhares de manifestantes em frente ao Congresso Nacional. Obrigada. Nós, homens e mulheres de todas as idades, nos reunimos 51 anos depois em Brasília, no Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, povos do campo, das águas e das florestas, tendo como centralidade a luta de classes em torno da terra, anualmente expressa na luta por reforma agrária, terra, território e dignidade. Acho que agora nós temos que apostar nessa aliança, fortalecer a aliança operária e camponesa, que é algo que a CUT vai fazer uma aposta política de fazer, já faz isso, mas de juntar ainda cada vez mais. Porque eu acho que o que acontece hoje aqui é algo que não tem ainda como explicar, de tão forte que é acumular força política para enfrentar as grandes questões que estão pautadas para nós. Em 26 de agosto de 1999, milhares de trabalhadores e militantes de partidos políticos e do movimento popular ocuparam Brasília para exigir do governo FHC geração de mais empregos, reforma agrária, respeito aos direitos sociais e rompimento com o FMI. A chamada Marcha dos 100 Mil conseguiu mobilizar a opinião pública e mostrar ao governo a necessidade de mudança. A CUT e as entidades do FNL, Fórum Nacional de Luta por Trabalho, Terra e Cidadania, se fortaleceram. Os manifestantes partiram das áreas mais pobres de Brasília com destino ao Palácio do Planalto, ocupando a esplanada dos ministérios. Nenhum incidente foi registrado durante o ato. Dia 5 de setembro é o Dia Nacional da Mobilização. A CUT levará às ruas, às câmaras municipais, assembleias legislativas e ao Congresso Nacional suas reivindicações. 10% do PIB para a educação, fim do fator previdenciário, fim da rotatividade no emprego, negociação coletiva no serviço público e a agenda do trabalho decente. Sérgio Nobre, o novo secretário-geral da CUT, fala sobre a importância da manifestação. É um conjunto de reivindicações
tanto voltado à educação, que é um tema importante, como também para o conjunto da classe trabalhadora, de melhoria das condições de trabalho e de vida no Brasil. Então nós vamos cobrar isso do governo federal e vamos ter uma agenda também importante no Congresso Nacional. Nós queremos conversar com cada líder de partido, queremos ser recebido pelo presidente da Câmara, Marco Maia, para que ele vote os projetos que estão relacionados à agenda da classe trabalhadora no Congresso Nacional. Então é um dia muito importante para a CUT. Para o Dia Nacional de Mobilização, foi criada uma página no Facebook. Para se manter informado, basta acessar e curtir a página facebook.com/Mobilização Nacional CUT, sem cedilha e sem tio. A TVT, TV dos Trabalhadores, completou 2 anos na última quinta-feira. Como parte das comemorações, foi levado ao ar um programa especial para contar um pouco da história da TVT. Também haverá o lançamento da Rádio Brasil Atual na noite desta terça-feira em São Paulo. O Jornal da CUT conversou com Walter Sanches, da TVT, sobre esses 2 anos. Foram 22 anos aguardando uma concessão, né? E hoje a gente está construindo, estamos com 2 anos no ar, né? Construindo um modelo de TV educativa em que ela construa, ela na verdade se constituiu como um polo de comunicação que seja de amplificação da voz dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais em geral, né? Então nós estamos construindo um outro caminho, né? Não é só a TV, estamos inaugurando rádios agora, temos revistas, temos jornais regionais, jornais sindicais, então uma série de elementos para que a gente possa ter várias plataformas para poder amplificar essa voz dos movimentos sociais. No dia do aniversário, nós tivemos um programa especial de 2 anos em que nós conseguimos trazer convidados, foram pessoas que se relacionaram com a TVT nesse período, né? Pessoas que perceberam a importância de ter um veículo de comunicação que está presente em momentos que a grande mídia ou despreza ou está lá para registrar de forma distorcida, né? É um período assim que nós temos hoje uma programação, nós temos 7 programas ao longo da semana, né? Um jornal diário e outros 6 programas que são exibidos. Estamos preparando mais outros 4 que estão aí no forno para sair em breve. Uma série de coisas que estão para acontecer, né? Trabalhar junto com a rádio agora, que também está entrando no ar. Então, acho que estamos plantando uma semente boa de ter um polo alternativo de comunicação, junto com a TV CUT, junto com outros veículos de comunicação dos movimentos sociais, e a gente espera que a TVT possa ser também a primeira de uma série de outras que os movimentos sindicais consigam. O programa na íntegra pode ser assistido através do site tvt.org.br. Censura no Facebook. A rede social cancelou a página da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, na semana passada. A alegação: não permitir páginas de entidades, organizações e empresas. Eram até então 2.000 seguidores na página da FUP, com acesso a importantes informações da entidade. Para suprir essa lacuna, foi criada uma fanpage da FUP no Facebook. O endereço é facebook.com/FUPetroleiros. Para receber as atualizações da FUP, basta curtir a página da entidade. Os trabalhadores da Construção Civil do Espírito Santo conquistaram uma expressiva vitória junto ao Tribunal Superior do Trabalho na semana passada. Após 17 dias em greve, retornaram ao trabalho na quinta-feira, quando o TST restabeleceu o aumento de 14% para a categoria. Os trabalhadores comemoraram a decisão, mas o problema agora é outro. Os operários não receberam durante os dias de paralisação e, se o pagamento não for feito até o dia 5 de setembro, a greve poderá recomeçar. A assembleia da categoria foi realizada neste domingo, dia 26, na Praça dos Namoradores, em Vitória, capital do Espírito Santo. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.